Receita é assim, ela vai te falar, olha, você me deve. Se vira e me diga quanto que você me deve. E se você não pagar, se você não disser o certo, se você não pagar o correto, eu te cobro. Essas promessas, esses milagres, assim, por mais que nós estejamos evoluindo no direito, estejamos evoluindo nas tecnologias, tudo, não existe milagre para nada. Quando você faz uma holding, é claro que um dos objetivos é um planejamento tributário. Porém, não pode ser o principal objetivo, que é você fugir de tributação. Apenas vou criar uma holding para ficar mais fácil ou mais barato a tributação. Não, ela tem que ter uma razão de existir, essa holding. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do IDFP, Instituto de Direito de Família na Prática, que nessa temporada estamos recebendo convidados incríveis. Não é, Mariana? É isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desta temporada que está sensacional, com essa interdisciplinaridade entre o direito de família e vários ramos do direito e de outras matérias correlatas. Hoje nós estamos aqui com um querido amigo e colega, Dr. Cristiano Rodrigues. Ele é pós-graduado em Advocacia Tributária e especialista em Direito Tributário e Empresarial. Com 15 anos de experiência no setor público, hoje ele dedica sua atuação ao atendimento de empreendedores de diversos setores, auxiliando na gestão tributária, recuperação de empresas e planejamento estratégico. Especialista em compliance e governança, Cristiano ajuda empresas a reduzir riscos, otimizar tributos e fortalecer sua estrutura financeira de forma legal e estratégica. Então, vocês já perceberam que hoje nosso assunto vai ser o direito de família e o direito tributário. Cristiano, seja bem-vindo e muito feliz em receber você aqui neste nosso espaço, nosso podcast. E obrigada pela disponibilidade e fiquei mesmo muito feliz de você estar aqui conosco. Realmente, Cristiano, muito obrigado por estar aqui, conosco. Quando a Mariana falou que você poderia vir, foi assim, nós ficamos muito felizes porque essa interdisciplinariedade, eu estou curiosa para assistir o podcast inteiro depois. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Mari, Mariana, nossa querida amiga aí, Mari. É o Cris, né? É o Cris, eu falo, é o Cris. Thaís, prazer, conhecer. Obrigado pelo convite. Assim, eu também fiquei extremamente feliz, quando a Mari me convidou e, sem dúvida nenhuma, poder trazer isso junto. Claro que quando a gente fala, vamos falar de tributo, falar de imposto, todo mundo já corre, Ninguém gosta de falar desse trem, não. É um medo, uma questão assim, verdade. Que traz esse receio mesmo. E justamente por esse receio, que as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Quando a gente entende, quando a gente tem essa oportunidade de poder falar, as coisas ficam mais tranquilas, mais claro, brandas. Não fugir, Cristiano, é isso mesmo, porque a gente tem muita responsabilidade com o cliente, Então, quando a gente fala de interdisciplinariedade, você quer entregar o melhor. E a informação do advogado familiarista para uma causa que envolva tributos é um detalhe ali que pode fazer a diferença. Então, assim, trazer essa sua especialidade para dentro do direito de família e sucessões é de extrema relevância, Mariana? É o que eu falo para os nossos membros do Instituto, Cris, que a gente precisa fazer parcerias, Que as parcerias são viáveis. Igual a Thaís disse num episódio passado, que não existe concorrência na concorrência. É verdade, São parcerias que a gente traça e que a gente tem aí não só para a vida profissional, mas para nossa vida pessoal, a amizade, tudo o que fica, E o Cris, a família do Cris, a Letícia, a Malu, o Dom, a gente acompanha, a gente acaba aqui criando essa amizade mesmo. E a gente tem essa parceria entre o direito de família e o direito tributário para fazermos aí o planejamento patrimonial, planejamento sucessório dos clientes. Então, até mesmo quando é uma questão de sociedade, questão empresarial, em casos de divórcio, que nós vamos falar aqui, sobre esses tópicos, é muito importante, pessoal, que vocês tenham este parceiro, esta parceria, porque não adianta a gente querer fazer tudo, de tudo, Sim. e entregar uma coisa que não vai ser o ideal para o seu cliente e ainda que o seu cliente possa correr algum risco.
Então, o ideal é fazermos parcerias com especialistas. Nós, como especialistas em família, fazemos parcerias, como vocês têm visto aqui nesta temporada, com vários outros profissionais do direito. Então, Cris, eu queria começar falando que você falasse um pouquinho do seu trabalho, claro, do que você entrega para o seu cliente, e sobre também possibilidades de parcerias, né, dos nossos membros, dos nossos ouvintes, e não só com você, mas com qualquer outro profissional que esteja ali próximo deles, sim, nesta área do direito tributário, tudo que pode ser feito juntos entre o direito de família e sucessões e o direito tributário. Justamente. Realmente isso, né, que vocês disseram, é importante, né, ter essas parcerias, porque nenhuma pessoa, seja ela física ou seja uma pessoa jurídica, ela tem uma linha reta, né? A gente tem tudo na vida, né? Tem a família, e dentro da família a gente tem os tributos, a gente tem os impostos que a gente já paga no dia a dia, a gente tem o nosso trabalho, tudo isso. Então, todo mundo, essa parceria, essa forma de a gente enxergar 360 ao entregar algo para o cliente é toda a diferença, né? Eu vejo isso e eu iniciei, né, todo o meu trabalho sempre focado no tributário, ainda é, sem dúvida nenhuma, a minha expertise, é o que eu trabalho tributário. Porém, eu verifiquei todas as vezes que eu ia atender uma empresa, ela vinha com a questão, com a dor do tributário, e eu identificava que por trás da dor do tributário tinha diversas outras dores que geravam essa dor no tributário, que geravam esses problemas tributários. Sobretudo, né, como atendo empresas, os problemas societários, né, as questões empresariais. Então, aí você identifica que existe muito mais disso, né? Foi quando eu comecei a ampliar mais esse atendimento, por isso que hoje trabalho de uma forma bem mais focada em governança, né, em compliance, que é colocar tudo em ordem e que a gestão da empresa siga uma gestão legal, né, totalmente dentro da legislação. A gestão, né, a administração de empresas não é uma coisa que a gente faz com o dinheiro que a gente tem para, né, sair, para fazer. Não, é uma empresa, ela tem que obedecer a questões legais, né? E quando a gente entra numa outra sociedade, né, que é a sociedade que vocês trabalham, que é a sociedade do matrimônio, que não deixa de ser, né, estabelecida em documento, que é uma sociedade que pode ser com regime total, né, com regime parcial, né, com partilha, toda aquela questão toda, faz toda a diferença quando você começa a pegar os outros pontos. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho, né, isso que vocês estão buscando hoje, estão mostrando hoje, na verdade, é o que faz a diferença para a gente entregar para o cliente, né? Então, não tem como não termos essas parcerias, né? Eu tenho diversos colegas que a gente vai trabalhando juntos, trabalhista, tendo empresas, não tem como não ter uma questão trabalhista para se tratar. E por aí vai, tudo nesse sentido. Eu posso trazer um exemplo particular, né, Mariana? Eu sou advogada, sou professora, temos aí, eu e Mariana, um instituto, tenho um escritório em Poços de Caldas com a minha sócia. Enfim, e o meu marido, ele é médico, então ele é um profissional liberal, eu sou profissional liberal. Nós temos a nossa família, 2 filhas, uma de 9 e uma de 13. Então, nós temos nosso patrimônio, nossa administração financeira da casa. Só que o André, né, ele tem uma clínica, um hospital, que é um hospital dia, ou seja, ele é uma empresa em sociedade com o irmão. E ali a gente vê que começa a questão do patrimônio e do investimento fazer a diferença. Porque tanto ele quanto o Otávio têm as suas próprias famílias, os seus próprios bens. E quando a questão tributária, né, bate à porta, porque não é só um contrato social em que vai se estipular cotas, em que vai se estipular, mas tem toda a responsabilidade ali para um futuro credor, né, ou para garantir que os seus bens ali estejam protegidos. Mas quais bens, né? Os bens da empresa, os bens da família. Tem como a gente fazer um círculo ali e conseguir fatiar, né, desmembrar. Então, a gente só presta atenção nisso, né, doutor Cristiano, quando começa a se envolver e ver a questão. E aí eu fiquei pensando, depois do André Cera e o empresário além de médico, como os clientes, quando nos procuram, eles têm razão nessas dúvidas que vão ligar aí as questões familiaristas,
essa governança familiar ou não, e aquele trabalho que é paralelo àquela do profissional liberal, né, que não é nem da Thaís advogada, nem do André médico, mas que alcança também a questão tributária, patrimonial. E aí, se eu chego em você e peço um aconselhamento jurídico, eu separo esse patrimônio? Depende do regime de bens? Porque se a gente é esclarecido da forma errada, sim. Como que isso se dá, né? As holdings têm essa finalidade? Então, assim, a gente fica um pouco confuso enquanto cliente mesmo. Sim, sim. Tem que separar. Não há como misturar, né? Isso é até por lei mesmo, né? Você fazer uma confusão patrimonial da sua pessoa jurídica, que é o caso, né, do André, né? Isso. Então, o doutor André, ele virou uma pessoa jurídica ao ter hospital. Então, é uma pessoa jurídica ali. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde de forma alguma com o patrimônio do médico, que é remunerado né, como médico ali, ele recebe, né, como trabalho dele de médico, e isso ele leva para dentro de casa, né? Então é a mesma coisa, nós, né? A gente tem um escritório e temos o advogado, né? O escritório do Cristiano tem um faturamento, tem o seu patrimônio, o Cristiano separado. Com relação à holding, ela é um pouquinho mais delicada porque não encaixa em qualquer momento, em qualquer pessoa, qualquer formato, só porque eu tenho... Só fazendo um parênteses, virou um modismo. Virou. E como promessas, né? Porque muitas vezes o cliente, ele é leigo, muitas vezes não. Ele é leigo. Sim. Então, nessa orientação de que a holding resolve todos os problemas e que vão ser inatingíveis os imóveis X e Y, também é uma promessa um pouco... Sim, não, estranha. Essas promessas, esses milagres, assim, por mais que nós estejamos evoluindo no direito, estejamos evoluindo nas tecnologias, tudo, não existe milagre para nada. Então, assim, não vou resolver seu problema, né? Esse tempo atrás, uma cliente me procurou porque estava com uma execução e a qualquer momento iam bloquear os bens dela, mas já tinham oferecido para ela que ela tem como esconder os bens. Eu falei, calma, não vamos partir para esse caminho, porque de repente, como que você vai esconder, pratica fraude, por aí vai. Então é tudo muito, muito perigoso. E essas soluções imediatas, soluções milagrosas, né, que vem aparecendo e sempre vai aparecer, né, no tributário eu convivo com isso diariamente. A Receita Federal, por exemplo, tem feito diversas operações para pegar essas recuperações de crédito, né? É óbvio que existem as recuperações de crédito muito bem feitas, dentro da lei, perfeita, acontecem realmente, mas pegam daquilo ali e criam diversas outras facilidades, né? Inclusive com mentiras, né? Com dados falsos para a Receita, e depois a Receita ela vem atrás de você. Hoje em dia, uma bala, a Receita sabe que você comprou ali. Então não tem muito essa conversa. E esses milagres, né, da holding, né, porque a gente separa, você não vai pagar esse imposto, você tem tributações a pagar, sem dúvida nenhuma. Mesmo com holding. E quando você faz uma holding, é claro que um dos objetivos é um planejamento tributário. Porém, ele não pode ser o principal objetivo, que é você fugir de tributação. Apenas vou criar uma holding para ficar mais fácil ou mais barato a tributação. Não, ela tem que ter uma razão de existir, essa holding. Por quê? Eu tenho uma família, a família usufrui de todos os patrimônios, sejam imóveis, sejam investimentos, sejam empresas, e aí sim há necessidade de você fazer uma gestão de tudo isso, porque não é simples. Quando você tem imóveis em aluguel, vendas de imóveis, valor investido, uma empresa para fazer toda uma administração, não é fácil. Então você cria uma holding justamente para isso. Esse é o principal objetivo de uma holding. É claro que quando você tem uma empresa, a holding, né, uma empresa, você busca que reduza custos. Isso é natural. Isso Mesmo porque o patrimônio vai sair da pessoa física e vai para essa pessoa jurídica, que é a holding familiar. Exatamente. Né? Então, consequentemente, tem essa redução. Mas também, em contrapartida, tem todo um engessamento que pode acontecer. Justo. Com isso, do seu patrimônio está todo nessa holding, e aí você acha que a qualquer momento você pode vender, pode mexer, e não é assim que funciona, né, Cris? Exatamente. A partir do momento que você cria uma pessoa jurídica, você tem diversas responsabilidades, obrigações acessórias que você tem que prestar contas. Você precisa prestar contas. Muitos dados de uma empresa são dados públicos. Existem os dados estratégicos,
que são aqueles que ficam sigilosos, que não é qualquer pessoa que pode acessar, a não ser com pedido judicial e tudo mais. Porém, a maioria dos dados ali, os básicos, são públicos. Quando você coloca no contrato, o que você coloca no contrato social, ele é público. O contrato social pode ser verificado por qualquer pessoa, pode ser peticionado ali na Receita Estadual, e deixa eu ver isso aqui, na junta comercial, né? E pedir isso. Por isso que, por exemplo, né, quando eu atendo empresas, e uma empresa existem umas particularidades estratégicas, a gente faz um contrato social básico e cria-se um estatuto ou um acordo de sócios. Perfeito. Que também tem toda a validade, porém não é público. Você tem toda uma questão estratégica ali. Então, quando a gente fala de holding, né, a gente tem que tomar todos esses cuidados, porque está na Constituição que a gente tem que reduzir, que a gente deve buscar redução de custos da nossa empresa. Isso está previsto. Né? Ninguém está fazendo assim, eu estou fazendo certo. Não, o planejamento tributário ele é constitucional. Você tem que pensar no melhor caminho para escolher. Porém, não pode ser a razão de tudo. Eu não posso fazer um planejamento tributário, uma redução de tributos pela redução de tributos. Tem que ter uma razão. E a holding nada mais é do que isso. Né? Você faz uma administração, porque são bens de família. E claro que para a sucessão, para a organização de sucessão, tanto melhor. Maravilhoso, né? Não é? Só que depende também do perfil do cliente, né? Da família. E também, assim, ela não é para qualquer família. Exatamente. Né? E também, lógico, ela não é só para aquele que tem muitos bens. Ela pode funcionar perfeitamente para alguém que tem poucos bens. Sim. Mas depende dos objetivos, depende do que essa família quer alcançar, né? Depende desse planejamento sucessório, mas ela não é a solução para tudo. Justamente, até porque, né, como tem essas divulgações, né, milagrosas, os clientes já vêm te trazendo, não, porque eu quero fazer uma holding. Peraí, vamos ver se esse é o seu problema, se a sua dor é solucionada realmente com isso. E se você solucionar essa dor agora, não vai te criar uma dor muito maior depois? Que a gente tem que tomar muito cuidado com essas fraudes. Então, esses dias mesmo veio uma cliente me procurar porque o contador dela disse que ela tinha que fazer uma recuperação judicial. Eu falei, mas peraí, qual que é o seu problema? Não, o problema é isso aqui que eu tô devendo tributo e tá assim. Eu falei, não, calma. Calma, você tem que organizar a sua dívida do tributo, né? Exatamente, você não precisa fazer uma recuperação judicial para poder resolver isso daqui. A gente tem 1000 e outros caminhos que não vai tirar o controle da empresa, porque todo remédio, qualquer medicação, tem efeitos colaterais, não é, doutora? Sim, seu esposo com certeza. Que é médico. E bastante efeitos colaterais que depois são irreversíveis, né? Então, se você traz como remédio para a pessoa, uma recuperação judicial porque eu estou devendo tributo, você tem outras consequências, né? Você vai perder o controle da sua empresa ali, porque alguém vai colocar um administrador para administrar os pagamentos e tudo. E diversas outras coisas que depois vem na sequência, né? Então, a mesma coisa com família. Você não vai chegar para a família e falar, não, faz isso daqui que tá tudo certo, você não vai ter problema, né? E principalmente quando a gente voltamos para o matrimônio. Tem uma holding familiar, os bens não são ali do casal diretamente, entram ali numa questão. Divórcio. E aí? Tem todas tá tudo simples? Tá tudo previsto ali? Exatamente. Por isso que a holding ela tem que ser muito bem pensada, traçada estrategicamente e em parceria, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente faz uma holding, a gente faz essa holding em parceria com o tributarista, justamente por essas questões de tributos. A gente faz junto com o advogado também especialista em empresarial, societário, tudo, para ficar tudo muito bem definido, tudo bem ali criado, para quando ocorram essas questões. E também, sem mencionar que os nossos membros também sabem que só de uma entrevista que a gente chama para holding, quando um cliente nos procura para fazer uma holding familiar, ou nós mesmos, né, sugerimos a holding familiar, existem 11 passos que nós fazemos até se chegar na verificação se aquela holding vai ser viável ou não, e se ela for viável, como ela será feita. Então, assim, são 11 passos que não é numa conversa que nós vamos definir. Exatamente. Então, até mesmo para se fazer uma holding, para iniciar o processo de holding familiar, são várias
e várias sessões dos clientes com os advogados. Então, não é uma coisa tão simples. Não. Tudo tem que ter um diagnóstico, E muitas vezes você pergunta pro cliente, né? Mas você sabe o que é uma holding? Não. E você sabe que é uma holding familiar? Não. Então, ele precisa ser melhor orientado. A gente fala isso aqui com os membros e com todos nós que estamos procurando informações nesse sentido, como ouvintes e cidadãos, por isso mesmo, a melhor orientação e a área de especialidade, por isso essa interdisciplinariedade entre o direito de família e o direito tributário, societário, é muito relevante, porque é muita responsabilidade para um advogado oferecer ou fazer um serviço que muitas vezes ele pode ser desnecessário. E em outras vezes extremamente, resolutivo, necessário e eficaz. Sim, exatamente. E quando ele é eficaz? A holding familiar mesmo, nessas questões, o doutor Cristiano. Eu vou trazer um fato mais prático, que é um cliente meu, por exemplo. Favor. Tem uma indústria que eu estou atendendo hoje, né? A gente fez diversos trabalhos, né? Fizemos toda uma estruturação para chegar no ponto de agora, que é fazer essa holding. Por que vai precisar dessa holding? A empresa ela foi criada pela família para a família. Ou seja, é objetivo ali, né? O próprio sócio, né? Que conversa comigo diretamente, com frequência, ele diz, não, a gente criou essa empresa para que a gente pudesse ter uma fonte de renda para a família. Permanecer na família. Permanecer na família, exatamente. São 5 irmãos que são sócios, justamente para serem remunerados pela empresa. Então, esse é o objetivo. Então, o objetivo ali, ele tem uma razão de existir. A gente não está pensando nessa holding para uma questão tributária dos bens, exatamente para isso, diretamente para isso. A razão é justamente o negócio que remunere a família. Então, olha como encaixa perfeitamente. Porque daí todo mundo vai ter ali os patrimônios todos adquiridos com aquilo ali, vão poder ser geridos por essa administração que é feita pela própria família, obviamente, nomeado um conselho, tudo direitinho, para que possa ter uma gestão correta. E tem que ter um profissional fazendo essa gestão, que tem mais isso, né? Às vezes faz uma holding e eu mesmo vou cuidar. Gente, a holding, a partir do momento, é mais uma pessoa, é uma pessoa jurídica. A pessoa física, a gente tem certas liberalidades na vida, né? A gente escolhe, hoje eu não vou comer massa porque eu quero comer comida japonesa. E tá perfeito. A PJ, não. A PJ, você tem umas preocupações que você não pode simplesmente decidir ali, não vou comprar. Hoje não. Não vou comprar caneca prata porque eu vou preferir uma dourada. Mas por quê? Existe toda uma questão ali de você. E a partir do momento que você cria uma holding, você cria uma nova pessoa. Você deu vida a uma nova pessoa. Uma pessoa jurídica que exige que sejam cumpridas diversas regulamentações que a gente não cumpre no dia a dia nosso, como pessoa física, né? Então, tem que sim ter esse cuidado e é realmente incrível uma holding, é uma ferramenta fantástica. Nestes casos, como eu falei, a família, ela vive da renda desses bens. Exatamente. Então, tem diversos, até no começo eu dei esses exemplos. Tem imóveis e a gente tem um valor, e esse valor a gente investe, e também tem uma empresa para cuidar. Isso tudo é familiar, é da família. E vai passar para os meus filhos. E aí, como que vai ser isso tudo, né? É óbvio que daí você tem uma gestão empresarial disso. E sem dúvida nenhuma, você quer reduzir custos também ao passar, né? Sim, é uma consequência. Exatamente. Custos e tempo, né? Custos e tempo. Nós sabemos o que é um inventário, né? Sim. O sofrimento que é um inventário, porque tem que ser feito. E lembrando também que essa holding pode surgir até mesmo após um inventário. Nós temos, o escritório tem, né, uma família que são nossos clientes e que eles receberam como herança alguns bens, né? Dentre eles, bens imóveis. E estes irmãos, eles não querem se desfazer desses imóveis e enquanto eles foram pensando o que iria ser feito e começaram a consulta, né, de um planejamento para esses irmãos que receberam esta herança, eles foram recebendo os frutos desses imóveis, né, os aluguéis, enfim. Um dos irmãos ficou para receber esses frutos, né, esse valor.
E eles criaram, inclusive, uma conta para receber esses valores, porque eles não queriam dividir os bens. Eles não queriam, olha, essa casa fica para mim, aquele apartamento. Eles não queriam. Sim, porque nunca precisaram daqueles bens, nunca tiveram aqueles bens no patrimônio deles. E eles falaram, não vou torrar, não quero desfazer. Então, a solução que nós encontramos foi a holding familiar e que está dando super certo, né? É um grande encaixe, exatamente. Exatamente. O objetivo não foi reduzir tributação. Não foi reduzir, não foi fazer um planejamento sucessório, foi realmente criar essa empresa familiar para que esses frutos sejam gerados para esses irmãos, são 4 irmãos, gerou uma empresa que dá essa renda para eles. E que eles, com essa renda, fazem inúmeras outras coisas. E essa empresa familiar vem crescendo. Olha só. Então, acabou virando um negócio. E é uma holding familiar, com todo esse estatuto, com o conselho. E que eles estão aumentando o patrimônio para as futuras gerações. E que hoje, sim, eles têm um planejamento que acaba tendo com a holding, um planejamento sucessório. E que já estão programando, inclusive, de doação de cotas, né, para os filhos deles. Justamente, exatamente. Que e aí finalidade maravilhosa. Perfeitamente. Esse é o fim, né? O fim não eu repito, né? Não tem problema nenhum você pensar na redução tributária. Isso é importantíssimo a gente pensar. Hoje em dia, principalmente, né? Com essa E a gente precisa mesmo se planejar e traçar. Sem dúvida. Né, mas esse não pode ser o fim de querer criar uma holding, né? No caso, querer criar uma empresa justamente para isso. É a mesma coisa eu ser uma pessoa física e falar, não, eu trabalho no CLT, não, a partir de hoje eu vou criar um PJ só para poder reduzir os tributos que eu pago como CLT, né? Porque você tem imposto de renda mais alto, né? Os tributos que você paga como pessoa física, né? Porque não faz sentido, né? A não ser que tenha uma razão disso, né? Que é os diversos... O sofrimento, né? Com relação ao trabalhista, né? Hoje em dia, né? Que é o direito trabalhista, que acontece muito das contratações de PJ, né? Exatamente. É fraude, por isso que o empregado, né? E que consegue tá ali... comprovar, né? Exatamente, que foi vínculo. uma fraude que tem vínculo. Exatamente, né? Dificilmente o juiz, que não dá. Né? E a gente está com discussões disso lá no STF, então a gente e é claríssimo, né? Então não tem jeito. Ô Cris, e passando agora para a questão, vamos começar aí com o divórcio, depois a gente passa lá para o inventário. No divórcio, né, entrelaçando aí essas duas matérias, o que ocorre muito? Quando nós fazemos a partilha dos bens, ocorre que às vezes, não generalizando, mas na maioria das vezes, as mulheres, elas, por se dedicarem mais ao lar, né? Lógico que tem muitas que trabalham fora e ainda se dedicam ao lar, elas acabam ali, ou num acordo, ou até mesmo numa sentença, recebendo esses alimentos compensatórios, alimentos compensatórios que são uma indenização, não é uma pensão alimentícia, é uma indenização por esse tempo dedicado, é uma indenização por tudo que ela fez pela família. Sim. E ela acaba, então, recebendo um patrimônio, às vezes na partilha, um pouco maior que o do ex-marido. Né? E, às vezes, até mesmo num acordo, eles fazem o acordo ali e ele fala, tudo bem, então eu vou ficar com este imóvel, fico com 2, por exemplo, você vai ficar com 3, então você está recebendo mais do que eu. E isso é gerado um tributo. Sim. Que é o ITCMD, né, que é o imposto de doação. Sim. No caso do divórcio, é o imposto de doação, porque houve um desequilíbrio na partilha. Exatamente. E você, como um especialista no direito tributário, essa orientação que nós fazemos para o cliente, nesse desequilíbrio, que às vezes é necessário, sim. Sim. Você orienta ok, vamos fazer o desequilíbrio e ele vai pagar, vai arcar, ou existe alguma outra estratégia para que não haja esse desequilíbrio, alguma outra orientação, por exemplo, de um pagamento mensal até se atingir o valor Sim. Desta indenização? Sim. Ou falar, não, se tiver patrimônio e não tiver o dinheiro,
coloca o patrimônio, mas a gente tem uma estratégia assim ou tal, ou não existe essa estratégia e quando é pago em patrimônio mesmo, é o ITCMD que tem que ser pago. Sim, é natural, né, previsto, isso aí já é de regra, que houve desequilíbrio, há que se pagar o ITCMD, né, o ITCD, né, de acordo com o estado que é tratado, há que pagar essa diferença, né, pela diferença ali. Então, isso já é regra. Porém, existem discussões, né? Como você falou, há um valor de indenização. Então, assim, se na partilha, se ali na sentença é declarado que há uma indenização e essa indenização é devida, então pode-se considerar, como eu falei, existe discussões, né, com relação a isso, como que essa diferença, esse desequilíbrio, nada mais é do que o compensatório disso aí. E aí a gente precisa ter numa sentença isso bem registrado, fazer a comunicação à Secretaria, né, de Fazenda, né, que aconteceu dessa forma, por isso tal desequilíbrio e tal. E colocar que houve esse compensatório, porque havia um valor, né, do cônjuge pagar para cônjuge e por isso foi dado esse valor. Então não é um ganho, né? Ele está querendo doar. Exatamente. Não é uma doação. Não caracteriza como doação, e sim como um bem sendo pago como compensatório de algo que já deveria pagar, né? Deu ali a diferença de R$100 mil dos patrimônios e teria aí que pagar, né, um valor por mês, né, teoricamente, como se fosse não é uma pensão, né, mas uma indenização. Então está pagando dessa forma. Então não há um desequilíbrio na prática, né? A priori, né, a gente olha, há um desequilíbrio porque os bens foram distribuídos dessa forma. Mas se coloca esse valor, porque esse valor também é um bem. A partir do momento que você tem essa dívida, né, esse título extra. Exatamente. E você tem esse título extrajudicial, né, até então, né, ali se tornou judicial. Você está devendo. Então, há que mostrar, formatar da forma correta, formalizar isso na Receita Estadual, né? Pode ser que a gente consiga não ter que pagar esse imposto? Sim, pode ser. Aí, obviamente, né, a gente entra... É importante ter um tributarista junto na hora de fazer essas coisas. Exatamente. Acaba que muitas vezes você vai para o judiciário, né? Sim. Mas assim, até então, o cliente falando, não, vou tentar. Sim. Exatamente. Aí você vai administrativo. Vale a pena dependendo do valor. Exato. Do patrimônio. Com toda certeza. Às vezes não vale muito a pena. Por mais que fique lá, né, em suspenso, fique ainda em discussão judicial, que suspende a exigibilidade, tá caminhando, né? Então, dessa forma, eu penso que realmente é um caminho. No direito a gente sabe, né? Muitos caminhos, né? Não é uma ciência exata, né? A gente fala, se a gente somar isso aqui com cada isso, caso, né? Então existem essas discussões nesse sentido, né? E indo para o lado do inventário. A mesma coisa, né? Não pode haver esse desequilíbrio. Até mesmo aqui na região, quando nós fazemos o inventário extrajudicial, o próprio cartório já orienta que a partilha tem que ser igual, que não pode ser desigual. Sim. Tem cartório que nem aceita essa partilha desigual. Que se for desigual, que parta para o judicial. Sim. Né? Então, isso depende também de cartório para cartório. E então, quando a gente faz extrajudicial e não vamos fazer com partilha desigual, a gente acaba usando de outras estratégias. Por exemplo, a gente deixa tudo igual, mas depois do inventário ou concomitante ao inventário, mesmo que extrajudicialmente, nós já fazemos as doações. Então, aquele imóvel que vale mais e que a gente quer que fique com um determinado irmão, os outros que também vão ser, né, os proprietários deles recebido ali deste inventário, eles vão fazer a doação para este único irmão e vão fazer essas doações entre esses irmãos. Lógico, fica caro? Fica. Sim. Né? Porque nós vamos pagar aí também o imposto, que é a mesma alíquota da doação, quanto do causa-mortes. Mas é uma forma de se ajustar também para que não seja uma partilha desigual dentro do âmbito do cartório. E aí, o que acontece? Quando a gente faz essa partilha judicialmente, e depois a gente pega lá o formal de partilha, vamos levar para o cartório para poder fazer o registro desses bens, cada um no nome do que for ficar, ou se a porcentagem de cada um. O que tem acontecido? Que a gente nota, Cris,
muitos cartórios, na hora que chega lá, ele fala assim, recolher ITBI. E o que acontece? Para nós, advogados, nós vamos falar para o cliente, ótimo, o ITBI é mais barato. Mas aí o que tem ocorrido? Paga o ITBI, depois vem e fala, não era ITBI, é TCMD. Ou, às vezes, o próprio judiciário fala assim, pagar o TCMD. Aí você paga o TCMD, que é uma alíquota maior, aqui em Minas Gerais é 5%. Chega no cartório, o cartório fala, não, mas era ITBI, eu quero que pague o ITBI também. E o ITBI 2%. E aí fica, lógico que a gente vai ter que partir também para o judicial para fazer essa solicitação de dúvida. Né? E assim, você como especialista em tributário, seria esse imposto um ITBI, uma doação, um TCMD? O que é? O que a gente tem que considerar? O que o advogado familiarista já orienta para o cliente? Fala, olha, daqui você vai pagar este imposto, que é o TCMD e tal, e aí no cartório, o cartório vai falar que é o ITBI, você vai tentar justificar para o cliente e fica aquele, né? Sim. Bom, esse aproveitando, né, falar, esse é o nosso problema do sistema tributário atual, né? A gente tem essas dificuldades, essas complexidades, e por isso que é tão judicializado, né? Porque é tanta interpretação, tanta situação. O que acontece? Qual que é o fato gerador, né? O que gera o ITCMD? Herança, né? Recebeu ali por conta de uma morte, né? Sim. E doação, você doou livremente. O que é o ITBI? É a transmissão de bens imóveis. Então, é a hora que você transmite de um nome para o outro. Porém, qual que é o entendimento hoje? Quando que, numa recepção de bens, seja na partilha de matrimônio, de divórcio, ou seja, na herança, quando que a gente coloca o ITBI? Quando há uma compensação financeira. Quando há uma transação financeira. Por exemplo, se eu estou mesmo falando assim, olha, falo pro meu irmão, você quer ficar com essa minha parte? Então você me paga tanto. É uma venda. Exatamente. Então, assim, ele vai pagar pelos seus 50%, né? Seria 50% para cada um. Eu vou comprar seus 50%. Então tem ali. E aí é pago a transmissão, porque os outros 50% já são seus. Então não há que ter transmissão disso daí, porque já são seus. E os outros 50% que ele está comprando, que ele está transmitindo para você, aliás, você está transmitindo para ele, né? No caso é o invertido. Então, os 50% já é dele, não há que ter transmissão. Ele está comprando de você. Então, assim, aí tem o ITBI sobre essa parte. Tem que estar tudo escriturado. Eu ia falar porque existe fraude também, né? Eu estou doando para o meu irmão, mas eu vou passar como uma compra e venda para pagar menos imposto. Exatamente. E a origem, às vezes falta a origem desse dinheiro para você comprar, ou esse dinheiro não entrou na sua conta. Exatamente. Então, tudo isso, é claro que tudo a gente depende de uma certa fiscalização ou de comprovações. Se houver o questionamento, você precisa comprovar. Exatamente. É um risco que a pessoa vai correr. É um risco que a pessoa vai correr. Principalmente assim, quando você falou, vou para o cartório, quem está interessado nos emolumentos, na questão do valor ali, né, vai ir atrás, né? Sempre vai ter. Igual a Receita fiscaliza. Por quê? Porque ela está interessada que você pague da forma correta, né? Então, eu brinco muito, assim, até agora há pouco antes, né, eu estava conversando com um colega que a gente está num trabalho juntos, e eu falei, olha, a Receita é assim, ela vai te falar, olha, você me deve. Se vira e me diga quanto que você me deve. E se você não pagar, se você não disser o certo, se você não pagar o correto, eu te cobro. Ela vai falar, poxa, você me fala quanto você deve. Porque eu sei o quanto você me deve. Então me fala, não, você que vai dizer. Né? E é bem nesse sentido. Então a gente tem que fazer, a maioria, né? É diferente, né? Que tem alguns tributos que já vêm prontos pra gente, né? IPVA vem pronto, você fala, esse valor aí, pronto. Agora, imposto de renda, né? Esses aí que a gente vai colocar, não, isso aqui eu tenho que pagar por cima disso, porque o ITBI, né? Porque isso aqui, essa parte já era minha, essa parte não é. TCMD, isso aqui eu recebi de doação. Então a gente comunica, né, o quanto é. Se a gente comunicar errado, a Receita vem, né? O fisco vem para cima e cobra. Então, sim, tem que sempre ter esse cuidado, tem que sempre avaliar. Quando há uma questão pecuniária, uma troca, né, pecuniária ali pelo bem, aí sim incide ITBI. Se não há, se é uma doação, aí a gente vem com ITCMD. Então, tudo vai ali de acordo com o que é o fato gerador. Ah, mas aí o cartório me questionou, não, deixa o cartório questionar.
Se você precisar, você vai ter que judicializar. Se houver uma cobrança de colocar em dívida ativa, você vai judicializar e derrubar. Infelizmente, a gente tem muito isso. A gente tem que judicializar muitas coisas porque essas interpretações, né, as regulamentações não estão muito claras, talvez, para quem está do outro lado da mesa e tenha que te cobrar. Então, gera toda essa confusão e realmente precisa, né, dessas especialidades de especialista cuidando para justamente saber o que deve e o que não deve. E por falar em confusão, saiu aí uma súmula de que não é mais obrigatório pagar o ITCMD para que o inventário ande no judicial. Porque antes você deu entrada no inventário, você já tem que colocar lá o comprovante que você pagou o ITCMD. Agora isso não é mais obrigatório. Tem súmula falando que não precisa. O juiz tem que dar andamento, né? O tribunal tem que dar andamento, mesmo sem esse comprovante. Mas o que a gente já orientou os nossos membros para orientarem os clientes? Porque, tudo bem, não precisa pagar mais o ITCMD para fazer o inventário. Mas, Cris, na hora que chegar no cartório de registro de imóveis, o registro de imóveis só vai fazer o registro com o seu comprovante de pagamento. Então, assim, gente, você sai de um lado, mas do outro tá lá para você pagar. É incrível isso. Então, tem a súmula? Tem. Mas você vai orientar o cliente assim, olha, tem que ser pago. Tem que ser pago, porque na hora que chegar no CRI, vai ser exigido. Então, o que adiantou você correr ali, né, no judiciário e falar, nossa, agora não precisa mais pagar. Justamente. Mas na hora que você for registrar, vai precisar. Né? É lógico que você pode ganhar tempo, mas que tem que ser pago, né? Então, tem coisas que vêm aí, às vezes você acha que é um grande feito. Uma revolução. E na verdade, não realmente mudou, né? Mudou muita coisa e realmente muda muita coisa quando você tem um entendimento de quando, né, gera o tributo para você pagar. Isso aí para quem é tributário, né, para quem trabalha no tributário, isso faz uma grande diferença. Só que não adianta se isso não chegar nas pontas, né? Onde você precisa mostrar, onde você precisa atuar. Se isso não chegar, não adianta, né? Resoluções, seja o que for, para poder colocar que as coisas andem conforme está decidido lá em cima, né? Sem dúvida alguma, isso faz toda a diferença de ter esse cuidado e tudo, mas você orienta o cliente, fala que é assim, e chega na hora que o cliente bate cabeça, né? Não adianta, não ganhou tempo nenhum, né? Não ganhou, porque, né, depois tem que ali de imediato se virar para arrumar o dinheiro, vamos dizer assim, né? Justamente. Achando que estava bem tranquilo, mas chegou lá no CRI e não vai ter jeito. Ou seja, o que acontece? Para você poder colocar aquele direito, aquilo que está decidido em prática, você precisa judicializar novamente. Nossa. Pedir um mandato de segurança. Porque, tá cobrando uma coisa que já está decidida, que não precisa cobrar. Então, olha só, toda vez a gente tem que voltar para isso. É por isso, né, vamos falar, né, entre nós aqui, a gente fala que o judiciário está tão enroscado, está tão enrolado, porque é tanta coisinha que a gente tem que judicializar que não precisaria. Já está decidido, já é lei, né, já tem força de lei, né, por ser uma decisão, uma súmula, e a gente não consegue aplicar por conta de não chegar nas pontas. Por isso que a gente tem que buscar, né, o conhecimento, tá sempre atualizado, porque às vezes você vai ler ali aquela súmula, mas na verdade para orientar de forma correta o seu cliente, você vai falar, não, essa súmula ela suspende por um tempo o pagamento, né, que você não precisa pagar para dar entrada, mas para saída, vamos dizer assim, né, para que você registre isso no seu nome, aí tem que estar pago. Ela só tem efetividade dentro do próprio inventário, né? Sim. Só para correr. Só para andamento processual, então, assim, seguir. Daí tem pessoas que não entendem, né? Daí vai gerando essas polêmicas. Justamente. E a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Orientar da melhor forma possível e torcer, né? Que às vezes que os setores, né, recebam da melhor forma também quando a gente precisa dar encaminhamento nas questões dos clientes. Ô, Cris, uma palestra que eu faço, acho que até você já participou de uma delas, na UNA, que eu fiz desse assunto, eu trago que o casamento, ele é uma sociedade, né? Ele é uma sociedade. Você, o seu marido, a sua esposa, nós somos sócios, porque nós estamos ali juntos, né? A família acaba virando a nossa empresa.
Sem dúvida. Né? E então, assim, o que nessa palestra eu falo de uma visão, um trabalho que eu fiz no mestrado, de trazer a tecnologia para ajudar essa sociedade conjugal, vamos dizer assim, que é a blockchain, que é uma tecnologia que, a princípio, teoricamente, é antifraude. Uhum. E eu falo dessa sugestão de se colocar o casamento em blockchain, colocar essa sociedade em blockchain. Porque aí todos os passos ali da minha vida vão estar numa blockchain e que nós temos acesso, né? Então, num possível divórcio ou até mesmo numa sucessão, eu tenho acesso de tudo que ocorreu durante a minha vida conjugal, para não ter fraude. E agora, conversando com você, eu penso, para o casamento, para o matrimônio, no estudo que eu fiz, que me dediquei a estudar isso durante todo o mestrado, é excelente para, sim, evitar fraudes na partilha. Mas também eu vou evitar fraudes para o fisco. Sim, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que até a Receita tem que me procurar para a gente fazer esse... Com toda certeza, indicar. Deixa a dica aí, ela vai falar disso, vai palestrar lá no evento presencial sobre blockchain, né? Sobre a blockchain no matrimônio. É interessante isso, né? A Receita já, quando tem uma movimentação diferente, já aciona o alarme lá. Então, né, quando houver um casamento também devia acionar um alarme. Aciona, olha aí, ó. Porque fica tudo vinculado e não tem como a gente esconder esse patrimônio para uma possível, uma eventual partilha. Sim, né? Exatamente. E você, como tributarista, você vê muita fraude? Você consegue olhar aquilo, você pegou o documento lá da empresa, né? Toda a vida empresarial, o livro razão de uma empresa, você bate o olho, você fala, isso aqui é fraude? Olha, o grande problema, né, que é aqueles que se acham espertos, muito espertos, acham que ninguém mais é esperto. Então, as fraudes costumam ser feitas de uma forma muito grosseira e claro, tem umas muito bem trabalhadas, mas ainda assim a maioria são muito grosseiras e ocorre com facilidade, identifico, assim, é muito tranquilo de identificar. A gente bate o olho quando, às vezes, na conversa com o empresário, já aconteceu muito disso, de conversar com o empresário, eu falo, não, mas é porque aí a contabilidade me orientou a fazer dessa forma. Às vezes por falta de conhecimento, né? A contabilidade, às vezes, né, não estou colocando que a contabilidade está errada, mas alguém ali que, por falta de conhecimento, deu uma orientação e tudo, e acaba virando uma fraude. A Receita não quer saber se for, não existe isso, né? Como eu falei, a PJ, ela é uma pessoa diferente. Né? Ela tem que seguir exatamente o que está ali. Então, essas fraudes acontecem muito. E eu estava refletindo até esses dias, né? Eu tenho vários clientes hoje que eu trabalho de uma forma recorrente. Eu atendo a empresa mensalmente. Então, assim, a maior cartela de clientes mesmo são assim. Porque precisa desse acompanhamento. A todo tempo tem mudanças, todo tempo. E eles, os empresários, eles querem andar da forma correta. Então, quando ocorre uma fraude de uma forma até, vamos colocar até inocente do empresário, não é, na maioria das vezes, né, dos clientes que eu atendo, não é assim, não, eu quero causar esse mal, eu quero fazer isso com o fisco. Eu estava refletindo, né, que eu tenho o paradigma do Poderoso Chefão. Né? Eu acho que, né, a maioria das pessoas, né, assistiram o Poderoso Chefão, que é, né, um clássico. E num dado momento ali, quando o Michael Corleone assume os negócios da família, o que ele faz? Ele começa um trabalho para regularizar os negócios da família. Ele quer, vamos colocar, esquentar os valores para que os negócios da família depois comecem a ser lícitos. Sim. Então, esse trabalho do Poderoso Chefão, essa é o grande mote ali, desde que o Michael Corleone assume os negócios da família. E a maioria dos empresários, a primeira coisa que eles me dizem, eu quero, doutor, ficar de acordo, ficar direitinho. Eu quero caminhar direitinho, eu quero pagar meu tributo direitinho, mas eu quero pagar um tributo justo. Eu quero poder reorganizar. Então, a maioria vem com esse paradigma para mim. E eu acho isso ótimo, quando me falam isso, né? Já teve cliente que eu dispensei justamente porque me disse, não, eu quero arrumar uns meios de a gente fazer para que eu não
pague esse tributo para que não sei o quê, para que não sei o quê. Bom, dessa forma, de uma forma errada, eu não vou trabalhar. Né? Até porque hoje eu faço parte de uma associação, que é a Associação Brasileira da Ética no Tributário. A gente busca a elisão fiscal, o planejamento tributário e não a evasão fiscal. Né, que a gente cai naquele, de novo, como eu falei, uma holding só para economizar tributos, não pode, não está correto. Porque existem milhões de formas de você reduzir tributação, melhorar os custos. E caminhando dentro da legalidade. Né? Dentro da legalidade. A complexidade do nosso sistema tributário hoje nos prejudica muito. Porém, essa mesma complexidade, se souber utilizar, ela vai nos favorecer muito também. Então, é questão de ser profissional, de trabalhar, de entender, de fazer o caminho correto. Né? Eu fico preocupado, como a gente falou, esses milagres, né? As holdings, as recuperações tributárias e isso e aquilo. Aparece um monte e é feito de qualquer jeito. Né? E tem essa questão, como eu falei, o fisco ele espera que você comunique, né? Você tem que comunicar o quanto você deve. E você também comunica que você tem crédito. Eu posso pegar agora uma empresa e falar, olha... Tá vendo esse monte de PIS/COFINS que a gente pagou aqui? Pois é, eu não devia pagar porque eu fui venda de produto monofásico. A Receita vai receber, vai fazer o ressarcimento, vai te devolver o valor, vai te compensar, mas depois ela vai fiscalizar. Opa, isso aqui foi uma fraude. Não era desses produtos. Isso aqui que você pagou, você tinha que ter pago. Como é que você me disse que foi crédito? E aí vem multas, né, de 100%, né, até 200%. Apesar de que isso a gente costuma derrubar essas multas desse tamanho, mas ainda assim está errado. Então, a Receita espera você falar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essas fraudes, é claríssimo. A gente pega e vê, olha, esse caminho que você tomou está errado. Né? Tem cliente que não poderia estar, por exemplo, no Simples e está lá no Simples. Mas por que não poderia? Por que não tiraram ele do Simples? Porque é uma questão do trabalho... dos quinais, né, dos serviços que ele presta, né? Mas aí a Receita não fica olhando isso, não fica dessa forma. Só que chegar um momento ali que acendeu o alerta por alguma coisa, vai fiscalizar. E esses anos todos que você pagou por Simples e não deveria estar, você pode ter que pagar com multa. Não é tão simples. Não é. Então, aí fica vai fazer constrição de seus bens, constrição de conta bancária, imagina. Então, realmente, essas fraudes acontecem. Muitos vezes mal orientados, acontece disso também. Eu estou achando assim, incrível hoje em dia o quanto está tendo mais acesso, né, para contadores, para advogados, de conhecimento, de saber que as coisas você pode ser orientativo, não é? Hoje não estamos mais naquele tempo assim que chega, né, e fala assim, eu quero isso. E aí só faz isso e pronto. Não, peraí, isso aí é o melhor caminho? Vamos analisar? Hoje a gente tem muita informação, né? Sim. A gente tem informação para tudo quanto é lado. Basta saber procurar o profissional adequado. E aí, a gente conversando aqui, vem vindo vários insights, né? E na hora que eu falei para você da fraude na partilha no casamento, né? No caso, no divórcio, essa fraude é feita durante o casamento para que no divórcio um deles saia prejudicado, saia com menos bens, né? Uhum. E aí você falando, me veio aqui à mente. A fraude igual você falou, que a fraude numa sociedade, às vezes ela é até bizarra, porque você olha ali e fala, meu Deus, que grosseria isso daqui, né? Um erro grosseiro, uma fraude grosseira. No matrimônio já não é assim. Durante o casamento que é feita essa fraude justamente para prejudicar o outro, porque às vezes um já está pensando no divórcio e ele já vai programando tudo aquilo da fraude durante o casamento para a hora que ele der a entrada no divórcio já não ter bem nenhum para ser dividido. E normalmente, na maioria dos casos, essa fraude ela é muito bem feita, Cris, porque ela vem revestida de legalidade. Então, nós, por exemplo, familiaristas que não mexemos com essa parte societária, como eu digo, o casamento é uma sociedade, a gente não consegue enxergar e comprovar essa fraude. Tanto que, pela lei, nós podemos sim pedir essa fraude e não precisamos comprovar essa fraude em si, mas devemos comprovar os indícios de fraude, de tão difícil que é comprovar a fraude em si. Sim. E aí o insight que me veio
Vamos contratar um tributarista. Perfeito, eu acho que é ótimo, porque justamente o empresarial, o societário, né, até que é uma coisa que eu trabalho bastante, tem suas linhas de seguir. E ali não vou dizer que é tranquilo, mas quando você vê um escorregãozinho ali, porque tem uma regra, tem um passo a passo a se seguir, como eu disse, é diferente de um casamento, que um casamento você não tem passo a passo, né? Como que você vai fazer com isso, com aquilo? Tem, assim, aquelas regras, né? Que é preciso da outorga uxória, né? Essas coisinhas todas, né? Porém... E que às vezes passa despercebido até pelo cartório. Não, e umas coisinhas simples, né? Por exemplo, casamento com comunhão universal, que a sociedade entre os dois, né? Que não pode acontecer também. Mas também, né, que na prática não faz diferença, porque o que de um já é de outro. Então, tem todas essas questões, assim. É claro que formalmente há um erro, Então, assim, essas questões de sociedades e tudo, é um caminhozinho ali que a gente consegue buscar uma simulação, que é a simulação do negócio jurídico. Né, que é onde a gente chega nessa questão, nesses pontos aí. E na maioria das fraudes em casamento são simulações mesmo, né? Cria-se uma empresa ali para passar o patrimônio para essa empresa, mas de uma forma muito que parece legal, né? Então é muito difícil de ser pego. Por isso nós trabalhamos com indícios. E uma coisa assim que já está sendo muito legal, que você falou da outorga uxória, é uma coisa que já vem vindo e que agora já é regra para os cartórios. Lógico que tem ainda os que ainda não aderiram, mas que vai ser a tendência mesmo. Essas fraudes acontecem também muito na união estável, porque não é formalizada, né? Não tem ali... você coloca o seu estado civil na união estável, o seu estado civil é solteiro. Aí você vende um imóvel, você é o quê? Sou solteiro. Traz para mim, então, a sua certidão de nascimento atualizada. Você vai levar e vai estar lá a sua certidão atualizada e você é solteiro. Mas você vive em uma união estável. Sim. Então, agora, Cris, também... os cartórios são obrigados a perguntar se a pessoa vive em união estável. Olha isso, hein? E se ela vive em união estável, tem que constar no documento que a pessoa vive em união estável. É porque hoje, mais do que nunca, união estável é como se casado fosse, né? É a mesma coisa. Exato, então. Só que não altera, né? Interessante. Não altera o estado civil. Aí você fala que você é solteiro, então não vai ter a outorga da sua esposa, por exemplo. Sim. E aí, a partir do momento que você vai fazer uma venda e o cartório é obrigado a te perguntar se você vive em união estável, e você vive em união estável, você vai ter que falar que vive, porque depois isso pode dar problema até para o cartório, né? Então, vai ser uma coisa muito investigada mesmo. Sim. E a partir do momento que você colocou vivo em união estável, sou convivente, então o cartório vai ser ali obrigado a chamar a sua companheira para assinar junto com você. E isso, uma falta de orientação jurídica, porque o cartório, embora pergunte, ele não é obrigado a esclarecer aquelas partes que elas deviam, inclusive, ter registrado aquela escritura pública de união estável no registro... No livro E. Né, de imóveis, para que aquilo produza realmente efeitos que traga aí, demonstrando que, embora não modifique o estado civil, aquelas pessoas partilham. Elas têm uma sociedade. Elas têm o quê? Uma sociedade. Exatamente. Então, assim, não são casadas, mas estão para alguns fins como se casadas fossem, por ser realmente um contrato. Então, se falta orientação jurídica, tanto do advogado familiarista, e aí ele precisa o quê? De um encaminhamento também do tributarista, e por se tratar dessa espécie de sociedade, olha como lá na frente uma pessoa, um casal, né? Vamos chamar de casal, então esses conviventes, companheiros, eles esbarram em alguma questão que para eles, assim, não restou esclarecido. Exatamente. Porque eles falam, mas nós não somos casados, né? Cris, e uma tendência agora também são os casais que ainda estão ali antes do casamento, estão noivos, né? Eu nem sei se existe mais isso, mas os que estão planejando se casar... Existe, Mariana. Os que estão planejando se casar, já tem muitos que nos procuram para um planejamento matrimonial. E então, esse planejamento matrimonial, ele vai ser cada vez mais extenso, mais amplo, porque hoje o casamento
como a gente está falando aqui, é uma sociedade. Sim. E atinge várias áreas da vida. Então, a gente já tem hoje casais mais maduros, que estão em segunda, terceira união, que fazem esse planejamento, que já aprenderam no primeiro, né? Essa questão. É esse o ponto. Que nos procuram para fazer o planejamento. Então, eu acho que a abrangência que a gente deve dar para isso vai além do direito de família, entrelaçando aí com o direito societário, direito tributário, de para fazer esse planejamento, Thaís, a gente olhar todos os bens, as empresas que essas pessoas têm, fazer esse planejamento tributário para se chegar a qual regime de bens que esse casal deve escolher, para que não se afete num possível divórcio, num eventual divórcio, questões da própria empresa dessa pessoa. Exatamente. Porque nós temos aí as cotas, né, que a depender do regime de bens serão divididas. Né? A gente fala hoje até em discussões que estão no STJ da valorização dessas cotas da empresa. Então, se a gente faz um divórcio hoje, esse casal casou com parcial de bens, é da data do casamento para frente o que vai ser partilhado. E às vezes essa empresa já veio com um deles antes do casamento. Então, não vou partilhar a minha empresa. E fico tranquilo. Mas agora já tem discussão e já tem jurisprudência nesse sentido, decisões saindo, de que a valorização dessas cotas vai entrar na partilha. E isso está no nosso projeto do Código Civil, da modificação do Código Civil. Entende? Então, foi o aumento do patrimônio nesse período. O que valorizou nessa empresa, o que valorizou nas cotas, o outro vai receber. Então, o pode que é receber, de quem né? aqui, né, Sim. vai fazer diferença pela valorização das Exatamente. Então, esse planejamento do direito de família com o direito tributário e o direito sucessório vai ser o que eu acho que vai ser a tendência agora, principalmente para esses casais mais maduros que já vêm eu tenho os meus bens, o outro tem os bens dele, já vem com patrimônio, já vem com uma experiência, já vem com uma carga maior pela vivência. Então, eu acho que vai se entrelaçar ainda mais o direito de família com o direito tributário para um planejamento matrimonial que alcance tudo isso, que proteja o casal e que mostre para o casal, olha, se acontecer isso, pode acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque o regime de bens, a gente não precisa ficar limitado aos que existem. É por isso que eu ia falar, porque é uma mudança de paradigma, porque as pessoas acham que estão limitadas àquilo que a lei oferece ou àquilo que o cartório informa na hora, né? Você tem alguma outra opção? Que senão vai ser opção legal? Então, assim, essa mudança de paradigma para que os casais dialoguem e conversem sobre patrimônio é muito importante e ela parte, Mariana, do advogado. Porque você esclarece esses pontos e isso evita, vamos entrar na nossa área, evita até futuras discussões para um divórcio, um eventual divórcio, porque faltou todo esse esclarecimento. A gente sabe que quando entra numa questão patrimonial e que a gente quer preservar determinadas coisas e ainda assim quer dividir outras, isso tudo gera uma discussão que afeta o quê? O casal, e num casal o amor não basta, né? Então, assim, todo esse diálogo, toda essa... E pode parecer que faltou lealdade ali um com o outro, mas faltou um esclarecimento. Então, você procurar um profissional advogado, profissional que oriente, seja familiarista, seja tributarista, ou se você vai constituir uma empresa, porque a Mariana falou de casais mais maduros, de pessoas que são mais maduras, de experiência de vida e já passaram por outros relacionamentos. Mas os casais mais novos não tendem, agora sim, por algum receio, não tendem a conversar sobre patrimônio, sobre bens. E essa mudança de paradigma é muito necessária para que evite problemas futuros, né? Porque é velho assim, dá a sensação de que eu já vou começar pensando em terminar. Exato, fica até com receio, né? Fala, nossa, então ela acha que eu nem amo, mas nós é até uma atitude de amor você se planejar. Sim, exato, né? exato. Então, o que eu ia falar aqui, então, membros, vamos pensar em fazer esse planejamento matrimonial amplo. Agora eu vou oferecer isso, hein, gente? Pronto. Esse planejamento matrimonial amplo
né, extensivo às outras áreas, para que seja detalhado, fazer aí um planejamento matrimonial que envolva, além de regime de bens, a gente fazer um regime de bens adequado, não vamos ficar ali presos ao que está na lei, porque nós podemos sim mesclar, podemos criar, podemos fazer de forma diferente. E fazer isso, gente, nossos membros, nossos ouvintes, nossos colegas advogados e advogadas, fazer isso em parceria com os colegas de outras áreas, né? Como aqui nós temos o tributarista, um societário, um empresarial, para poder fazer isso da melhor forma. E eu acho que fazendo isso, gente, o casamento vai até durar mais. Com certeza, fica tudo muito mais claro, fica né? Claro, transparente, exatamente. E aí a gente vê duas tendências, cada um né? sabe o que esperar do outro, né? Justamente. E quando você faz isso, você está pensando no outro. Você está pensando no outro. Quando você fala, não, como que vai ser se caso ocorrer de dar errado, né? Você está pensando no outro. E a gente vê duas tendências aí, né? Que o profissional, ao atender esse tipo de situação, seja cada vez mais humanizado, né? Seja mais humano para conseguir transmitir isso para o cliente, né? Porque, olha, eu tenho que pensar dessa forma, isso aqui não significa isso. E isso tem que haver essa transferência psicológica, né? Essa ligação, essa conexão, né? Para que ocorra dessa forma. E a outra tendência é cada vez mais multidisciplinar, né? Cada vez mais 360. Eu resolvo o seu problema aqui e aí o outro você vai atrás de outro. Não, se você pode fazer essa parceria, porque a pessoa já estabeleceu aquela confiança em você. E você encaminhar com todas essas resoluções fica muito melhor. Por isso as parcerias são tão importantes. O que eu falo, né, para os nossos alunos, o Cris, é assim, vamos atender de forma ampla. E no IDFP, ele aprende a enxergar, igual você falou aí, eu vou adotar isso, 360. Então, por exemplo, chega alguém com um caso para mim, e o meu olhar vai além daquilo. E eu já consigo enxergar e falar, olha, não, nós vamos entrar sim com esse seu divórcio. Mas tem que ficar atento a isso, aquilo outro. Sim. E é o que aconteceu também esses dias atrás, né, Cris? Eu tive essa amplitude e aí a gente viu outros problemas que iam decorrer do divórcio. Liguei pro Cris, falei, Cris, atende essa cliente para mim? Atendo. E aí ela tratou dessas questões com ele, e aí é feito toda essa estrutura ampla para essa cliente se resguardar. Sim, né? sem dúvida. Então, é isso. Hoje a gente é o que eu falo. Existe concorrência na concorrência? Não, porque você trabalhou, o Cris trabalhou, e sabe quem saiu satisfeito? O cliente. O cliente e é ele o mais volta importante. E você volta no Cris. Porque essa interdisciplinariedade, ela tem que fazer um sentido, que é o nosso bom trabalho. Sim. Então, a gente, quando fala isso com os membros, vamos especializar. Vamos trazer, a gente faz muito estudo de caso, né, Mariana, fora os membros, aqueles outros que compram o estudo de caso à parte, conscientizar isso, que olha, nesse teu caso, precisa de um especialista tributário, aqui precisa de uma psicóloga. Exatamente. Né? Aqui precisa de um empresarial que vai constituir a empresa sua e do seu futuro marido ou do seu atual. Então, assim, atualizar, buscar parcerias de especialização só faz o advogado crescer e entregar o melhor serviço possível para o cliente. A entrega é além, né? É isso que a gente quer e o que a gente preza é atender o cliente da melhor forma. Olha, eu com 15 anos de idade, 14 anos, 15 anos, eu comecei no Sebrae, a trabalhar no Sebrae, e sempre é uma coisa que sempre carregou, né? O objetivo da empresa é sempre superar a expectativa do cliente. Esse entregar além. Isso é uma coisa que eu carrego desde a adolescência. Nossa, eu acho que a gente ficaria aqui conversando. Então, Thaís, eu sou sempre, Cris, eu sou sempre a que dá a notícia chata. Você não viu que eu começo lá sorrindo e ela fala tchau. A mãozinha já vai aqui, ó. Entendi. E a notícia chata é que, infelizmente, o nosso tempo acabou. Passou rapidinho. Que pena. Deixa eu só fazer uma questão pro Cris. Vai, rapidinho. É rápido, eu não sei se ele vai conseguir ser rápido. Dica, se você pudesse deixar uma dica hoje aqui para os advogados, para os membros que estão nos escutando, né? Por que o direito tributário ele é tão importante nessa organização também familiar? Olha, eu vou colocar uma imagem que é bem simples, né, para começar. A gente só tem apenas 2 certezas na vida. 2. Que a gente vai morrer
e que a gente vai pagar imposto. Então, o tributo está em tudo. Não há por onde correr. Qualquer coisa vai envolver. Na compra da casa, onde vou morar, o que eu vou fazer, qual é o meu trabalho. Vai envolver. Então, assim, sempre, a família, isso vai fazer diferença no fim das contas. Principalmente quando você pensa que vão ter negócios, outras coisas ali envolvidas, tá bom? Peguem a dica. Cris, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Foi um conteúdo enriquecedor para nós, que iríamos até além do horário, mas nós temos que encerrar. Agradeço a sua presença e já o convido para voltar mais vezes, né? Que o assunto é um assunto que não tem fim mesmo. A gente pode falar de várias outras questões. Obrigada mesmo de coração. Beijo nas suas meninas e no Dom. E no Dom. Agradecemos muito mesmo. Você também, Mari. Obrigada por mais um episódio. E eu agradeço muito vocês pelo convite. Fiquei extremamente feliz com o convite. Fiquei mais feliz ainda com esse bate-papo que nós tivemos. Eu também aprendi muito aqui, você pode ter certeza disso. E vou carregar isso no coração sempre. E com certeza, eu já coloco. Quero voltar sim. Então, podem me convidar que estarei aqui. Essa é a finalidade do podcast, né? A gente trocar experiência, sabedoria e repassar. Não pode ficar guardado aqui conosco. Exatamente. Né?